Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Cadê os irmãos de anjos? Estão aqui? A salva de palmas para todos os santos anjos, para São Rafael. Que bênção ter vocês aqui, viu, gente? Olha, hoje nós estamos iniciando a segunda conferência de adoração e cura secreto. E eu quero agradecer a Canção Nova por ter aberto a TV nesse primeiro dia, para que nós pudéssemos fazer na quinta-feira de adoração esse início. Então, para que também aqueles irmãos que não puderam estar aqui pudessem acompanhar um pouquinho do que nos espera esse final de semana. A partir de amanhã, sexta, sábado e domingo, será secreto, vai ser lá embaixo no centro de evangelização. E só quem está aqui vai vivenciar, mas vocês que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de televisão, queria dizer para você, o secreto é um retiro profundo de encontro com o Senhor. Então eu quero convidar você aqui da região, você que está aqui, que não se inscreveu no encontro, que gostaria de estar conosco, nós abrimos uma exceção e você vai poder estar no secreto, se quiser ficar com a gente, já emenda aí a sua pousada e já fique conosco até o final, tá bom? E convido a todos para estar conosco, que vai ser no centro de evangelização a partir de amanhã. Amados, o tema dessa pregação de hoje é muito caro ao meu coração, porque trata de um assunto muito profundo para mim. A realidade dos nossos irmãos que foram. Para vocês que me acompanham, que sabem que o quanto tenho pregado ao longo desses anos a respeito da vida eterna. Ontem nós celebramos a festa de Todos os Santos, onde a igreja celebra a festa daqueles que vivenciaram a sua vida como nós, pessoas comuns, homens comuns, mas que deixaram ser encontrados pelo Senhor na sua vida. Ao mesmo tempo, nós também sabemos que a igreja celebra também aqueles santos que não foram canonizados, porque os santos canonizados são somente uma ponta do iceberg, porque são milhões de homens e mulheres que se santificaram ao longo da vida, debaixo da graça e da salvação e do sangue de Jesus, e são aqueles que estão no paraíso. E portanto ontem nós celebramos todos os santos, os canonizados e aqueles que não são canonizados. Quantas pessoas que nós amamos, que nós conhecemos ao longo da vida, e que a gente sabe que viveu uma vida de santidade e terminou os seus dias, terminou a sua vida e faleceram nessa vida, mas ressuscitaram para o céu, mas que viveram algo no seu cotidiano no escondimento. De fato, é uma multidão de irmãos. É a visão que o apóstolo João teve, aquela visão de João que enxergou uma multidão de homens e mulheres que ninguém podia contar, de todas as tribos, povos e línguas, que se misturam às vozes dos anjos que estão no céu, com todo o coro celestial no céu, para cantar a Deus, para bendizer, para louvar ao Senhor. Ontem nós celebramos a igreja triunfante, daqueles que estão diante do trono de Deus, e que o adoram dia e noite, e que apresentam também as súplicas e as orações de cada um de nós que estamos aqui. Celebrar a festa de finados, celebrar esse dia dos fiéis defuntos, onde a igreja nos chama a poder orar por aqueles que partiram, tem tudo a ver com a nossa espiritualidade do secreto, tem tudo a ver com o exército de São Rafael, porque nós somos chamados a ser luz no meio das trevas, a estar no meio daqueles que estão no sepulcro e a gritar para eles que a morte não é o ponto final. Por isso eu quero pegar com você a palavra em João capítulo 10, pegue comigo. João capítulo 10, versículos de 1 seguintes. A palavra de Deus nos diz assim: havia um doente, Lázaro de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta.
Maria era aquela que ungira o Senhor com bálsamo, e de sua irmã Marta. Maria, ele enxugara os pés com seus cabelos. Seu irmão Lázaro se achava doente. As duas irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. A essa notícia disse Jesus: essa doença não é mortal, mas é para a glória de Deus. Versículo 11. Depois disso, acrescentou: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Os discípulos responderam: Senhor, se ele está dormindo, se salvará. Jesus, porém, falara de sua morte, e eles julgaram que falasse de um repouso no sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Por vossa causa eu me alegro, por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Repita comigo: vamos para junto dele. Tomé, chamado Dídimo, então disse com discípulos: vamos também nós, para que morramos com ele. Ao chegar, Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Betânia ficava perto de Jerusalém, a uns 15 estádios. Muitos judeus vieram até Marta e Maria para consolar a perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus chegara, saiu ao seu encontro. Maria, porém, continuava sentada em casa. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas agora sei que tudo o que pedirdes a Deus, Ele te concederá. Então Jesus disse: teu irmão ressuscitará. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Palavra da nossa salvação. Amados, essa palavra é forte, porque aqui nós estamos falando de alguém que faleceu, alguém que era amigo de Jesus e que ficou doente. Provavelmente Lázaro, lembrando do nosso querido Padre Léo interpretava que Lázaro, ele era um leproso porque habitava em Betânia, e Betânia era o lugar dos leprosos, era um povoado dos leprosos. E a tradição antiga, uma antiga tradição da igreja, vai dizer para nós que Lázaro conhecia Jesus desde a infância. Quando os pais de Jesus subiam a Jerusalém, todos os anos, os pais de Lázaro tinham uma espécie de uma pousada. Quem é que vai ficar em pousada esse final de semana aqui em Cachoeira? Olha só. Então você pode fazer essa experiência, viu? Todos nós, para poder vir para Canção Nova, a gente fica numa pousada. Alguns diziam que provavelmente os pais de Lázaro, de Maria e de Marta, tinham uma espécie de albergue, de pensão, aonde também Nossa Senhora, José e Jesus ficavam. E aqui, talvez essas crianças, ainda Lázaro, quando criança, brincou com Jesus e cresceu uma grande amizade. Algo muito importante em relação a isso, que nós tratamos e que nós vamos vivenciar nesse final de semana, que você pode ser apóstolo de Jesus. Muito bom. Você pode ser discípulo, você pode ser um grande pregador, mas não adianta de nada se você tiver tudo isso publicamente e você não for amigo de Jesus. Lázaro não exerceu nenhum cargo na igreja primitiva, biblicamente falando. A tradição diz que depois ele foi o primeiro bispo da França. Mas Lázaro, ele não se importou em querer ter um status publicamente. O que importava para Lázaro, para Maria e para Marta, era se Jesus, depois de estar com a multidão, podia encontrar uma mesa para sentar e uma cama para dormir. E eu te pergunto, quem é mais bem-aventurado? Aqueles que pregavam para tanta gente, aqueles que estavam com Jesus e que viam os milagres acontecerem? Ou aqueles que no escondido da sua casa, na noite, quando ninguém mais via, quando a porta do sol se fechava e a luz da lua brilhava sobre as cabeças, sobre as casas daquele povo? Quem tem mais bem-aventurança, senão aquele que tem Jesus na sua casa, para poder conversar, sentar? Quem mais do que Marta teria a alegria de poder preparar a comida para Jesus?
de Maria, de poder conversar aos pés do Senhor, de Lázaro, de poder conversar do seu coração. E a palavra fala aqui, Lázaro era amigo de Jesus, do grego filia, e justamente essa ideia de amizade, de uma amizade verdadeira, do terceiro nível de amizade, segundo Aristóteles, que você precisa de ter, uma amizade não de interesse, não de conveniência, mas uma amizade onde ambos se dão um ao outro. Jesus, depois de andar as ruas empoeiradas ali de Israel, quando chegava na casa de Lázaro era uma festa. Ele chegava, eu imagino a cena, Lázaro indo abraçar Jesus e Maria e Marta, e a sua casa cheia, porque o mestre chegou, mas não tinha discípulos no meio, porque na casa de Lázaro, preste atenção, quando Jesus ficava na casa de Lázaro, só ficava Jesus, os discípulos que se arranjassem para onde eles quisessem, porque na casa de Lázaro tinha lugar só para Jesus. O secreto nada mais é do que eu ter a capacidade da minha vida de poder deixar que o Senhor, o Deus das multidões, o príncipe das nações, aquele que julgará os vivos e os mortos, esteja na minha casa. Isso é forte. Há um ano atrás, eu tive a graça, e o padre fez uma oração tão bonita agora para mim, me emocionou muito. Eu estou me segurando para terminar essa pregação. Que é uma mancada fazer umas profecias dessa no meio da pregação assim, gente. Como é que você faz? Mas, meus irmãos, há um ano atrás, eu estava pregando lá embaixo no acampamento Quem Como Deus. E no final da pregação, o Senhor Jonas já estava enfrentando a enfermidade dele. Quando eu terminei a pregação, os irmãos me disseram: olha, o Monsenhor Jonas mandou te chamar, ele quer te conhecer. E gente, pensa como que eu fui. Junto com o Pedro, que na época me levava, o meu querido irmão Pedro. Já tinha um relacionamento indireto através do Ângelo, do Emanuel, de outros irmãos. Eu fui tremendo assim. Eu lembro que a minha perna ficava assim. Meu Deus, eu vou encontrar o Monsenhor Jonas. Quando eu cheguei, a gente tinha todo o protocolo de máscara, de longe, porque ele estava com a enfermidade dele. E a ideia era de ficar 3 metros de distância dele. O Monsenhor Jonas sai da casinha dele assim, ele olha de lado. Ele falou assim: ô meu filho, finalmente eu conheci você, pessoalmente. Mas eu não posso te dar um abraço, porque eu estou com câncer. Mas olha, vou colocar as mãos no seu ombro, sinta-se abraçado. Era para ele estar a 3 metros de distância de mim, ele veio até mim e colocou as mãos nos meus ombros. E eu, bobão, né? Nessas horas você não sabe qual que é a sua reação. E ele disse: entra. Entra. Eu falei: entra? Entra, meu filho. Aí eu olhei pro Pedro assim, o Pedro assim, tipo, não pode, ele não pode entrar. Ele quebrou o protocolo totalmente e a gente entrou. Ele falou: senta. Sentamos e fiquei ali 40 minutos com ele. Ele falou tanta coisa para mim. Ele contou como começou a canção nova. Ele disse coisas para mim que vão ficar guardadas no meu coração. E profetizou muitas coisas que estão acontecendo agora. Depois ele me levou no quarto onde dormia o Padre Léo. E disse: meu filho, aqui o Léo ficava. Foi aqui que o Léo descobriu que estava com câncer e aqui ele descansava. E ele disse: eu queria muito estar na beatificação do Léo, porque o Léo se santificou na canção nova, mas eu vou estar de outro modo. E ali o Padre Jonas fez uma oração, me abençoou, disse coisas que eu vou guardar no meu coração e que estão se cumprindo agora. Mas ele disse algo profundo. Ele disse: meu filho, continue sendo professor, continue propagando os santos anjos, continue falando dos anjos com a verdade da fé e traga esse batismo do Espírito Santo. E ele rezou, ele faz uma oração onde ele diz: Senhor,
Assim como Eliseu pediu a Elias, eu peço para o Rafael uma porção e para sua família uma porção dobrada do Espírito Santo. Aquele dia, o Padre Jonas, ele disse algo que marcou minha história. Ele falou: meu filho, o Léo era como um filho para mim. E segurou no meu braço e disse: você também é, viu? E quando eu fui, antes de vir aqui, eu fui no túmulo do padre. E fiquei quieto lá, rezando um pouco. E eu pedi ao Padre Jonas a graça de poder fazer com que todos nós que estamos aqui, através dessa quinta-feira de adoração, e também através desse retiro desse final de semana que ele abençoou o ano passado, do secreto, todos nós possamos vivenciar a experiência do batismo no Espírito Santo que ele tanto pregava, e que nós possamos também ser expressão desse batismo no Espírito Santo, debaixo desse legado do Padre. Mas, nesse dia de hoje, é muito significativo estar pregando aqui, porque a partir daquele momento, depois que eu saí dali, e a vida continuou, o Padre Jonas depois ficou doente, foi internado, vai e volta e fica, né, em toda essa realidade de hospital. Nós vimos o calvário que ele vivenciou. O padre faleceu. E no velório do padre, eu vivi uma das maiores experiências da minha vida num velório. Eu lembro que eu estava na Praia Grande com a família, quando soube a notícia da Páscoa do padre. Vim correndo para poder participar das exéquias do padre. E quando cheguei, fiquei no palco lá embaixo. E o meu coração, sabe quando eu falei assim, eu vou esperar um pouco, porque eu estou muito emocionado para mim poder descer lá embaixo, né, e entrar na fila para poder ficar perto do caixão do padre. E aí eu entrei na fila lá embaixo para poder ficar. E alguns irmãos da Canção Nova me viram e falaram: não, Rafa, vem aqui, porque você é filho, você tem que ficar perto do padre. E me deram uma pulseirinha e me colocaram perto do caixão do padre. E o tempo inteiro eu fiquei ali. E eu me senti... Eu sempre digo isso para os meus irmãos aqui da Canção Nova. Eu me senti como o filho de José do Egito. Que quando Jacó, ele está terminando os seus dias, ele reúne os seus filhos, ele abençoa os 12 filhos. E por último ele abençoa José. José se aproxima do seu pai com duas crianças, gêmeos, Manassés e Efraim. Efraim era o mais novo e Manassés o mais velho. Ele diz: papai, esses aqui são os meus filhos, queria apresentar para o Senhor. Naquele momento, no leito de morte, Jacó olha para as crianças de José e os chama para perto. As crianças se aproximam do leito de morte e Jacó troca as mãos e abençoa o mais novo e adota aquelas crianças. E eu, com toda a humildade, digo isso para vocês e digo isso para os meus irmãos da Canção Nova. Aonde eu for, aonde eu pregar, eu sempre vou me sentir o Efraim do Padre Jonas. Eu sou o filho que foi adotado nos últimos dias da vida do Padre. E com a minha pequenez e com vocês, irmãos de anjos, nós queremos honrar o legado do Padre Jonas. E quando eu cheguei aqui, eu estava vindo, eu queria saber quem que ia estar conduzindo a música. Só que fui parando, não consegui. E na minha cabeça, eu queria pedir pro ministro de música, né? Falei: nossa, eu tenho que falar com ele, porque a minha pregação, eu quero falar sobre o céu. E eu queria pedir para que ele pudesse cantar Que Santidade de Vida. Quando eu cheguei... Então o Padre Jonas está aqui com a gente, meu Deus do céu. E gente, essa palavra, nesse dia das exéquias, traz para nós algo profundo. Jesus está subindo até Betânia, até
toda a vida de Jesus, quando ele ia a Jerusalém, ele ficava em Betânia para poder encontrar seu amigo. E era acolhido na casa do seu amigo. Mas agora o seu amigo faleceu. O seu amigo morreu. E se tem algo que Jesus faz, é por isso que Marta vai dizer: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Sabe por quê? Porque aonde está Jesus, a morte não entra. Jesus estava longe. E assim a morte de alguma forma quis ceifar a vida de Lázaro. Mas Jesus diz: nós agora vamos para junto dele, nós agora iremos visitar. Eu vou buscar o meu amigo na morte. Ora, Jesus, alguns dias antes, tinha sido ameaçado de morte. E ele estava escondido nas margens do Jordão, em algum lugar que ninguém sabia. Porque os judeus estavam procurando Jesus para apedrejá-lo. E Jesus fugiu porque não tinha chegado a sua hora. E foi o choro dos amigos de Jesus. Foi também a morte de Lázaro que fez com que Jesus saísse do seu secreto, saísse do seu escondimento, saísse do seu refúgio, aonde ele estava se protegendo da morte, para poder encontrar com o seu amigo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: aqueles que vivem no secreto, faz Jesus sair do esconderijo da onde ele estiver, para te encontrar. Jesus, por causa do amor que ele tinha por Lázaro, Jesus, por causa de toda a situação que tem, ele se manifesta de novo. Ele passa pelos perigos, ele anda pelas ruas, aonde a polícia está procurando Jesus, para matá-lo. E ele não se importa com isso, porque a única coisa que Jesus quer, é encontrar com seu amigo. Você, e aqueles que partiram, só estão aqui, nesse dia, porque Jesus te encontrou. Veja, hoje eu quero declarar na sua vida: todo espírito de morte que está vindo contra você, existe uma palavra: mesmo se morreu, viverá. No dia em que nós celebramos hoje os fiéis defuntos, em que a igreja reza, nós rezamos por aqueles que foram, por aqueles que estão se preparando para encontrar Jesus, por aqueles que estão no purgatório. A igreja reza com a confiança de poder entender que nós cremos que do mesmo modo que Jesus foi até Lázaro, preste atenção, é um amor ativo, não é um amor passivo. Não pense em você que Jesus num relacionamento contigo é um relacionamento de mão única. Não, é um relacionamento de mão dupla. É você e Deus. Quero dizer uma coisa: no dia que você falecer, no dia que você fizer a sua passagem dessa vida, no dia que aquele parente que você ama fez aquela passagem, o Senhor saiu dos céus, se levantou no meio dos anjos, passou por meio deles. Satanás e os anjos olhando por que Deus se levantou do céu, por que o Senhor atravessou o tempo, atravessou tudo e veio num velório. Quando você tampou o túmulo, uma das piores cenas que eu não gosto quando eu vou num cemitério, num velório, é quando eu escuto o barulho da colher de pedreiro no túmulo. Porque o sentimento que dá é tipo assim: acabou, agora é só no céu mesmo, nunca mais eu vou encontrar essa pessoa, não vou ver mais. Não é assim? Jesus chega até onde estava a pedra, aonde colocaram a pedra. Jesus manda rolar a pedra. Sabe por que Jesus faz isso? Ele não está falando assim: olha, por favor, eu queria pedir uma ajuda para vocês, rola a pedra aí. Não, ele ordena: tirem vocês a pedra que colocaram sobre a vida do meu amigo. E Jesus do lado de fora diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai enfaixado, mas sai sozinho, porque escutou a voz do amado.
Mas foi por causa de Lázaro, meus irmãos, que Jesus morreu, sabia disso? Porque Nosso Senhor sai do seu refúgio, vai até Lázaro, faz esse milagre, aí vira o auê, né, como diz lá na minha terra. Todo mundo ficou sabendo que Jesus apareceu de novo, Caifás, Anás e o povo tudo quer matar ele. Aê, nós sabemos onde ele está? Está lá em Betânia, vamos matar ele. Então Jesus se manifesta e se prepara para a sua morte. Jesus está pronto para morrer, para que você tenha vida. E portanto, nesse dia em que nós celebramos aqueles que faleceram, aqueles que partiram, nada mais justo do que compreender algo importante. O Senhor está olhando para você e está dizendo: eu vou visitar o seu túmulo. Aonde está sepultado os teus sonhos? Aonde você sepultou a tua história? É onde você sepultou pessoas? Aonde você sepultou situações? Eu vou até você. Porque ainda que esteja morto, viverá, também ressuscitará aquilo que Ele prometeu na tua vida. Amados, com muita alegria eu quero comunicar algo para vocês. Em ato solene mesmo, aqui na TV e para vocês que estão aqui. Quem esteve aqui o ano passado no secreto? Levante a mão. Muito bom. Quem vai estar pela primeira vez? Levante a mão. Glória a Deus. Quem decidiu estar agora? Levanta a mão. Glória a Deus, que bom. Até o final vocês todos vão querer ficar, estou brincando. Mas olha só. Esse é o tempo. O tempo de nos preparar para a vinda do Senhor. E a parousia, a volta do Senhor, para julgar os vivos e os mortos, acontecerá a ressurreição. E Ele voltará com os seus anjos, com os seus santos. Quando Jesus voltar, nós teremos algo lindo acontecendo na nossa vida. Nós veremos Jesus na sua glória, com os seus anjos e com os seus santos. Miguel soando a trombeta. Gabriel anunciando que Ele está chegando. Rafael com todo o exército dele, anunciando que a misericórdia de Deus está chegando também. O teu anjo da guarda, todos. Quando você olhar para cima, sabe quem você vai ver? O Senhor sentado em honra e glória, com os seus anjos e com os seus santos. Santo não é somente quem foi canonizado pela igreja. Santo é aquele que está na glória, aquele que foi santificado. Sabe o que é santidade? Santidade nada mais é do que o santo, que é o único santo de todos, que é Deus, que assume a minha pequenez e miséria nele. Ele me santifica. O que é essa ideia de santificar? Ele pega você, te salva e te traz para dentro dele. Isso é santificar. Te mergulha no oceano do Espírito Santo, da misericórdia dele. Os santos são aqueles que se deixaram ser encontrados. Pecadores que foram perdoados por Deus. Sabe qual que é a diferença entre você e quem está no céu? É que quem está no céu são pecadores que foram perdoados eternamente por Deus. E você é um pecador que todos os dias é perdoado por Deus. Escute, os mesmos ouvidos, o mesmo coração que salta de alegria quando escuta a voz de Francisco, de Clara, quando escuta a voz de São João Paulo II, de Padre Pio, de São Miguel, quando escuta a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, mamãe querida, quando o mesmo ouvido que escuta a intercessão do Padre Léo, servo de Deus Padre Léo de Betânia, amado da nossa vida, meu querido, o Padre Jonas, por que não? Não falei, hein? Fica quieto aí, não pode falar ainda que nós pode, mas enfim, pode, entendeu? Eu não sou da Canção Nova, eu posso falar. Vocês estão isentos, foi o Rafael Brito que falou. Ó gente, Rafael Brito foi lá na Canção Nova, pregou, falou assim que o Padre Jonas... Você entendeu, né?
Então pode aplaudir, porque você entendeu. Dá uma dica para você. O santo que ainda não foi canonizado, beatificado, que está em processo, que ainda nem começou o processo, ele está fresco. Então na igreja primitiva, quando alguém morria, um mártir morria, em odor de santidade, a igreja logo já começava se você for nas catacumbas, o que mais tem é pedido de oração. Interessante, né? Que depois eu quero que todos vocês escrevam a carta de vocês para vocês levar para o túmulo do Padre Jonas, tá bom? Olha só. Quando naquele momento voltar Jesus, eu dizia que é o mesmo ouvido que escuta a Madre Teresa de Calcutá e os santos, escuta o gemido do teu coração. O mesmo Espírito que santificou a eles, santifica a tua vida. Isso se chama comunhão dos santos. É uma teologia da igreja. É aquilo que nós cremos. Creio na comunhão dos santos. Porque ninguém morre mais. Então nesse momento, nós que estamos nessa vida, quando Jesus voltar, e se você ainda estiver aqui quando ele voltar, você vai olhar e vê-lo em honra e glória descendo. E você vai ver teu anjo da guarda, os santos, vovó, vovô, tua tia, aquela intercessora que intercedeu por você, aquela pessoa que morreu em uma dor de santidade que ninguém sabe. Você vai se assustar talvez. Mas sabe o que vai ser mais legal? Para honrar a memória dele, Padre Jonas pregou muito sobre a volta de Jesus, sim ou não? Aí algumas pessoas começaram a colocar na internet assim: e aí, Padre Jonas, o senhor falava da volta de Jesus? Escute, ô suas antas. Padre Jonas nunca falou de data da volta de Jesus, igual um monte de gente doida faz. Mas a missão da Canção Nova é preparar um povo bem disposto para a volta do Senhor. Padre Jonas nos ensinou a nos estar vigilantes e prontos, para quando ele voltasse em qualquer horário, a gente estivesse pronto. Essa é a missão do Padre. Mas, a coisa mais linda, o Padre, ele terminou seus dias nessa terra, não vendo Jesus voltar na sua glória, publicamente. Mas quando o Padre Jonas, quando esse familiar seu, quando o Padre Léo, quando o nosso santo de devoção, quando as pessoas que nós amamos fecharam os olhos aqui, ó, sabe o que aconteceu? Jesus veio. A escatologia nos ensina que no juízo particular é certeza que você vai encontrar com Jesus. Quando você morre, do mesmo modo que aconteceu com Lázaro, o Senhor sai da onde ele está para te dizer: vem para fora porque eu estou te esperando. Sai da morte. Quando Jesus voltar, Orlando, me ajuda aí. Cadê o Orlando? Me ajuda com a música aqui. Oi, Ju, lindona. A Ju é minha irmã, gente. Olha só, a música que você estava cantando no início. Que santidade de vida, que santidade de vida, que homens que eu seja santo, pois Deus é santo, e a santidade da minha vida quando Jesus chega, quando Jesus chega perto do túmulo de Lázaro, ele está chorando, igual a gente chora. Igual a gente chora de saudade de quem partiu. Mas a saudade, ela é um mecanismo, talvez, que Deus colocou na nossa alma para a gente manter a pessoa viva dentro de nós. E hoje nós somos chamados a ir no cemitério.
Graças a Deus, do lado da Canção Nova tem um cemitério. E a igreja incentiva no dia de finados você ir no cemitério para você visitar os túmulos, para se lembrar primeiro da sua morte, que você vai terminar os seus dias, que esse é o seu futuro. Mas as lágrimas que nós choramos hoje, também Jesus chorou. E Ele entende essa saudade que você sente, cara. A falta de quando você abre o armário e você sente o cheiro de vó. Eu me lembro quando minha avó faleceu, eu tinha só 4 anos. O grande amor da minha vida foi minha avó. E de vez em quando, a Lília, minha esposa, sabe, quando do nada dá uma crise de saudade da minha avó. Gente, eu tinha 4 anos quando minha avó morreu, ela que me criou. Eu sinto o cheiro da minha avó até hoje. Eu lembro do cheiro do bolo de fubá que a minha avó fazia nas tardes de domingo para nós, com café. Ninguém consegue fazer igual. O queijo que ela gostava de comprar do seu crioulo, que passava com a carriola em frente de casa, e ela juntava o dinheirinho dela da aposentadoria, porque ela era parteira, mas nunca conseguiu aposentar por causa disso. Ela comprava aquele queijinho e ela cortava o queijo, uma fatia fininha, colocava aquela fatiazinha pequenininha assim, para falar que tinha queijo no pão. O queijo durava a semana inteira. A gente sente saudade disso. Mas nós estamos aqui. Nós não terminamos a nossa vida ainda. A gente tem muita coisa para fazer. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que existe um anjo, que é o anjo da vida. O nome dele é Arcanjo Rafael. Ele é o anjo do secreto. Esse arcanjo, ele permanece escondido. Ele é o chefe dos anjos da guarda. E já faz um tempo, sobretudo vocês que me acompanham nesse ministério há mais de 4 anos, de propagação da devoção aos santos anjos. Eu guardei no meu secreto algo. E uma das coisas que Padre Jonas tinha falado comigo nesse encontro foi: meu filho, propague os anjos, façam os anjos conhecidos. Eu te abençoo nesse ministério, meu filho. 2 coisas: propagar os anjos, ser professor, ensinar a fé, pregar com parousia, em qualquer meios possíveis para levar o evangelho, ele me disse. Eu fui para uma peregrinação. Tem alguém aqui que estava na peregrinação comigo? Maravilhoso. Nessa peregrinação, o padre Custódio, um grande amigo meu, estava comigo conduzindo. E lá no Monte Gargano, ele me disse: Rafael, eu senti algo. Que todo esse mover do Ministério dos Anjos precisa de ser entregue à igreja. Então, eu me coloco à disposição como canonista da igreja, de te ajudar a você institucionalizar esse movimento que nasceu, que não é uma comunidade, viu, gente? Eu não sou fundador de nada. Eu estou debaixo de alguém que fundou. Padre Jonas era fundador. Eu me sinto família Canção Nova. Se um dia a Canção Nova resolver institucionalizar esse trem aí eu também vou fazer os vínculos, sei lá como é que funciona esse negócio de família Canção Nova. Viu, padre? Viu, Luzia? Tá escutando? Padre Wagner? É esse povo que é filho de Padre Jonas, mas não é vinculado à Canção Nova canonicamente, mas a gente sente fiel, um trem esquisito. Faz nós ser família de alguma coisa. Diz que tem a família Canção Nova aí. Mas olha só. Ele disse: então, entrega isso para a igreja. Eu falei: como que eu vou fazer isso? Ele falou assim: Rafael, na igreja existem os apostolados. Então você vai fazer assim, assim. A gente conversou. E hoje, nesse primeiro dia do secreto, meus irmãos, eu quero lançar aqui para vocês que hoje nós estamos lançando o apostolado de São Rafael e dos Santos Anjos. O apostolado de São Rafael e dos Santos Anjos são pessoas, vocês, que decidiram andar com os anjos nessa terra para propagar a devoção aos anjos.
E quem é o apostolado de São Rafael? O apostolado de São Rafael somos nós, médicos, pessoas ligadas à saúde, que vão vivenciar esse momento e se mover de Deus na onde vive. O sinal do apostolado será um escapulário de São Rafael na frente e a imagem de Nossa Senhora dos Anjos atrás. E eu fui procurar aonde poder fazer esse escapulário. E gente, nós procuramos e fomos ver, e eu falava, não, tem que ser um lugar especial. E aí nós perguntamos para uma amiga, a Dáfila, se ela podia fazer. Ela disse, não faço, mas tem as irmãs que fazem. E gente, através deles nós conseguimos o convento da Santíssima Trindade, o mosteiro da Santíssima Trindade, das irmãs do Carmelo, que estavam rezando, pedindo a Deus para também ser providência na vida delas, porque elas começaram a trabalhar manualmente. Então todos os sinais escapulários do apostolado de São Rafael será confeccionado pelas irmãs do Carmelo. São Rafael fez a coisa certa. E não vai ser um sinal visível, vai ser interno, porque para lembrar você que é no secreto que as coisas acontecem. Então, por que apostolado de São Rafael e Santos Anjos? Porque nós propagaremos São Rafael, que é o guardião do Brasil, que é o anjo da cura, que é o anjo da vida, que é o anjo da libertação, e nós seremos os soldados no meio da guerra, não aqueles que combatem simplesmente, mas os soldados médicos do exército de São Rafael, que carrega no colo, que carrega aqueles até ficar o último homem na batalha. Nós iremos levar a cura e a libertação na oração, na intercessão, no louvor, no secreto e na adoração. Nesse final de semana eu vou explicar melhor isso para você, mas aqui eu quis fazer isso aqui publicamente para poder honrar a memória do padre que me disse, filho, faça algo pelos anjos. Então nós estamos fazendo. Nasceu hoje o apostolado de São Rafael e Santos Anjos. E para você saber como faz para poder se tornar membro do apostolado, vem cá, Maite, traz aqui. Olha, chegou agora, gente. Não sei se dá para a câmera ver, gente. Olha só o sinal. As irmãs mandaram. Chegou agora. Esse é o escapulário de São Rafael. Nossa Senhora dos Anjos atrás, São Rafael na frente. Eu já vou colocar o meu. E nós vamos vivenciar isso. Fique de pé, para que nós terminemos essa pregação. Eu quero dizer para você o seguinte: esse é o tempo dos anjos. Esse é o tempo do secreto. Deus está levantando um exército de adoradores, de homens e mulheres, que decidiram vivenciar na sua vida e caminhar nesse mundo, sendo cura e libertação para tantos, preparando um povo bem disposto para a guerra, para a volta do Senhor. Então diga para o seu irmão assim: eu quero estar com você no céu. Nós iremos juntos. E olha só, é só seguir, todos vocês que estão na TV e também, siga o meu Instagram, Rafael Brito, @RafaelBrito. Você vai ter todas as informações para você se inscrever nesse apostolado, receber esse escapulário e fazer parte desse exército de São Rafael que se levantou no Brasil para ser cura e libertação para todos e ser sinal de vida. Porque ainda que esteja morto, Sim, me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Termine cantando isso com todo o seu ser, com toda a sua força. Declare que você vai ser do apostolado, mas também vai proclamar essa santidade de Deus onde você for. Vai. Que santidade de vida. Cante alto, vai! Que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará.